Olá, pessoal. Eu sou a Marli Gomes, pesquisadora, psicóloga, ecoterapeuta e mãe atípica. Estamos aqui hoje com o 5º episódio do podcast Autismo na Real. Essa série de podcast é fruto da minha pesquisa de mestrado em Educação Profissional e Tecnológica no Instituto Federal de Minas Gerais, cujo tema é a inclusão do aluno autista na educação profissional e tecnológica, desafios e perspectivas. Hoje teremos uma convidada muito especial, que é a Andréia Sonza, né? Iremos conversar um pouco aqui com ela sobre a importância do PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, e a sua importância como ferramenta nas práticas educativas junto aos alunos autistas. Andréia é professora e assessora de ações afirmativas, inclusivas e diversidade do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Então, Andréia, para iniciarmos essa conversa, eu gostaria de trazer aqui para o nosso debate a nova versão do Parecer 50, que foi aprovado em novembro de 2024 pelo Conselho Nacional de Educação, né? E o Parecer 50, ele traz orientações para a educação de alunos com transtorno do espectro autista. Nesse texto, é evidenciada a importância do PEI como uma ferramenta fundamental de inclusão e de medidas individualizadas que potencializam o aprendizado. Um avanço muito significativo no tema das práticas educativas, pois volta o olhar para a necessidade, habilidades e potencialidades dos estudantes. Eu acho que foi um ganho, né, Andréia, muito significativo aí essa nota técnica que saiu. E eu queria que você falasse um pouco aqui para a gente sobre o que é o PEI, qual a sua importância para o acompanhamento individualizado do aluno. Olá, Marli, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né? Então, eu gosto muito do conceito que a Carla Uliana traz sobre o Plano Educacional Individualizado, que é uma ferramenta que visa otimizar esse processo de ensino-aprendizagem, de ensino-aprendizado de estudantes com alguma deficiência ou com outras especificidades, algo que esteja de alguma forma interferindo na sua escolarização, né? Então, é um recurso pedagógico que ele vai ter o foco no aluno, o foco individualizado, mas ele é construído de forma colaborativa com todos os atores que participam desse processo. Então, os professores, o setor pedagógico, a assistência estudantil, sempre muito importante ouvir o estudante, a família, né? Os profissionais que o acompanham, se for o caso, e a presença do estudante também, ela sempre é importante. Em alguns casos, acaba não sendo viável pela situação do próprio estudante. Mas sempre eu considero importantíssimo ele participar desse processo, ele ter ciência de tudo que está acontecendo, né? E o PEI, ele acaba sendo uma proposta de organização do currículo, que ele vai nortear aquela prática pedagógica do professor para que ele possa perceber qual o repertório de partida, da onde que ele começa, né? Como que ele vai desenvolver os potenciais ainda não consolidados no estudante. Então, o PEI, ele acaba sendo um registro, algo institucionalizado mesmo, que precisa ser institucionalizado. É o registro, é o mapeamento do que o sujeito já alcançou, mesmo na escola anterior, né, na sua vida pregressa, e o que ele ainda precisa alcançar, suas dificuldades, suas potencialidades, seus desejos, o que o motiva, né? Então, é fundamental que a gente tenha essas informações para que a gente possa, para que esse aluno possa atingir os objetivos que a gente vai traçando ao longo do tempo e que é algo muito flexível,
né? Então, por meio do PEI também a gente consegue entender qual a necessidade educacional específica desse estudante, se é uma deficiência, se é um transtorno, se é uma síndrome, que tipo de necessidade específica que ele tem, quais as suas dificuldades, qual o tipo de suporte que ele vai necessitar, né? Como é que lida as atitudes pertinentes com esse estudante, se for o caso, se ele necessita de algum recurso de TA, tecnologia assistiva, ou não, né? Quais as suas potencialidades, o que ele faz bem, o que o motiva, né? E no caso dos alunos com TEA, isso é muito importante para a gente ter assim o fio condutor para iniciar o processo. Como é que eu vou criar o vínculo com esse aluno? Sim. Então, eu acho que o PEI, ele acaba sendo esse divisor de águas, que por si só não resolve tudo, mas que é algo que tu tem ali tudo documentado direitinho, que tu tem a história desse estudante, desde o momento que ele chega na instituição e que é feita buscando informações da vida pregressa até o momento que ele se forma, no caso, né? Exatamente. Ô, Andréia, e é tão importante, né, assim, você falou do que motiva, né, esse aluno, né, a gente sabe que no autismo, né, existem muitos, né, que tem o hiperfoco, né, então a gente até conversou um pouco sobre um episódio que nós tivemos sobre teoria da mente, com a fonoaudióloga, então ela falou dessa importância, né, de se ter, às vezes, né, buscar o interesse, muitas vezes é por aquele assunto que aquele aluno tem, né, assim, mais interesse, né, que os olhos brilham mais, né, Andréia? Então, por que não pegar isso, né, como um fio condutor, como você mesmo está dizendo, né, para poder traçar as metas através, né, desse assunto que é muito especial para ele, que é muito importante, né? E conhecer a história pregressa, né? Eu acho isso fundamental. E isso geralmente é feito pelo NAPNE, né? O NAPNE recebe esse aluno, vai colher um pouco da história, né? Das escolas anteriores, e fundamental fazer essa parceria com a família, né? Também trazer os terapeutas, caso o aluno esteja ainda, né, em acompanhamento, para criar o PEI coletivo. Eu acho que uma das maiores dificuldades é ter essa sintonia, né, Andréia, de todo mundo envolvido, e principalmente o aluno, porque é ele que vai nos dizer, né, qual que é o caminho mais viável para ele, né, para se chegar aí aos objetivos. Isso é muito, muito legal isso. E eu acho que fazem pouco, né? Assim, às vezes a gente tem uma certa dificuldade em ver essa ferramenta sendo utilizada mais. A gente tem, às vezes, aquele padrão burocrático que tem que ser feito, né? Mas eu fico pensando muito nesse PEI, que ele é objetivo, que ele é individualizado, que ele é feito coletivamente, que você vira e fala assim, tem uma identidade do aluno nesse PEI, né? É isso que a gente quer ver mais, né? De uma certa forma, né, Andréia? Ai, com certeza. E assim, a gente quando começou a estudar o PEI, né, a pensar em possibilidades, vem de uma história, né, que depois a gente vai falar sobre isso. Mas tu falas da questão objetiva, né? Às vezes a gente tem instrumentos que eles seriam ótimos se a gente tivesse todo o tempo do mundo, se os pais estivessem sempre disponíveis, os alunos também, né? Mas não é muito a nossa realidade. Então, eu acho que a gente tem que ir direto nos pontos que são os essenciais. E depois, claro, né, que a gente vai complementando isso tudo com o passar do tempo. Mas aí não fica algo maçante para ser feito. Né? Nem pelos professores, nem pelo NAPNE, pela assistência estudantil, enfim. E trabalhar de forma colaborativa é algo que a gente ainda está aprendendo, né? Sim, eu acho que é um desafio, porque a gente sempre... A gente vem de um histórico de cada um fazendo o seu trabalho. E chega o PEI
que envolve um monte de gente, né? Aqui a Uhum. gente tem assistência estudantil, o pedagógico, o NAPNE, quando tem professor de AE, o professor de AE participa, os pais, o aluno, enfim, é muita gente envolvida e que, se cada um fizer a sua parte, eu acho que a gente tem um instrumento maravilhoso, né? E, inclusive, que vai servir quando ele se formar lá para o mundo do trabalho. Olha, esse aluno tem o hiperfoco aqui. Sim, sim. Ele precisa, a lida com ele, né? Claro, Aham. não vai ser uma receita de bolo, mas tu já vai trazer um caminho muito importante para a vida dele depois, né, da Exatamente, instituição de ensino. exatamente. A gente conversou um pouco aqui também, né, no primeiro episódio que nós tivemos com o Marcos Petri, que é um jovem autista. Então ele fala um pouco disso, né, de como que precisa de melhorar, né, as seleções, né, para as pessoas autistas no mundo do trabalho, né, geralmente dar ênfase ao que eles são bons, né, que é esse hiperfoco, né? Ele estava dando um exemplo dele, que ele gosta muito de línguas, né? Ele fala vários idiomas e tal. Então ele foi prestar um processo seletivo numa empresa e por cotas, né? E ele estava buscando uma vaga de intérprete, né? Então ele foi barrado porque eles falaram, olha, como é por cota, essa vaga aqui não vai servir para você, né? Então, assim, o tanto que a gente precisa de lapidar, né, as pessoas mesmo, né, para estarem preparadas para receber, né, esses jovens autistas no mundo do trabalho, né, Andréia? Que tem que ser pelo que eles fazem, né, de bom, pelo que eles gostam, né, e geralmente tem aquele hiperfoco, né? Então, tá aí, a empresa perdeu um excelente tradutor, né? por falta de conhecimento, né? Então a gente vê muito isso. E assim, eu acho que é importantíssimo, eu acho que dá um norte, né? Justamente você fala de uma forma muito clara, né, Andréia? De onde estamos e onde queremos chegar, né? Com esse aluno. Né? O que ele traz de bagagem e o que nós podemos avançar com ele aí. E o PEI também, ele é dinâmico, né, Andréia? Cumprimos essa meta, então vamos colocar mais objetivos aqui, né? Vamos mudar as metas, né, para esse aluno, né? Com certeza. E essa questão das potencialidades, né? Eu acho que a gente vem de uma cultura que, quando fala em alguma questão atípica, diferente do que o normal, entre aspas, porque eu acho que o normal não existe, né? Diferente do típico, parece que assusta, né? Parece que assusta, e as pessoas, justamente por não terem conhecimento, se assustam e acham, não vai dar, não vou conseguir e tal. Então, no momento que tu enxerga o potencial ali, para além da deficiência, ok, a pessoa tem uma condição diferente, ok, mas ela é uma pessoa com muitas potencialidades. Então, no momento que a gente tira o foco da deficiência, conhecendo ela, tudo, mas tira o foco da pessoa com deficiência e começa a focar na sua potencialidade, enxergando as suas individualidades, as suas especificidades, a gente consegue ter, assim, um aluno, um profissional muito bom, né, dentro daquilo que ele dentro das suas possibilidades, dentro da sua potencialidade. Então é isso que eu acho que a gente tem que começar a enxergar, a ter olhos para isso, voltar o nosso olhar para isso, né? Eu acho que isso é fundamental, né? Começar a enxergar essas potencialidades. E é uma mudança mesmo de cultura, né, Andréia? Assim, aquela visão tão capacitista, né, que muitas pessoas ainda têm introjetadas, né, de que eles não são capazes, né? Isso é uma coisa que vem mudando, e vai mudando através dessas pessoas estarem nos institutos federais, né? Cada vez mais alunos chegando nas universidades, né? No mundo do trabalho. Então, acho que a gente só tem
a melhorar, a facilitar, né, esse trânsito para eles, né? A dar condições, né, deles estarem em todos os lugares, né, Andréia? Com certeza, onde eles quiserem estar, né? As oportunidades, elas têm que ser para todos. Sim. Ô, Andréia, agora na sua experiência, né, na sua trajetória aí no Instituto do Rio Grande do Sul, na sua opinião, quais são os principais desafios para a construção de um PEI eficaz? O que você Sim. enxerga hoje como os principais desafios? Bom, eu acho que são duas coisas. Primeiro, para que eu possa construir um PEI eficaz, eu preciso ter uma escuta cuidadosa, né? A primeira coisa é eu tentar entender esse aluno. Uhum. Então, ouvir o que o aluno traz de anseios, de necessidades, o seu repertório de partida, ouvir os pais sempre que possível e necessário, né? A escola anterior, porque a escola anterior vai ter informações para me passar, né? Para saber sua vida pregressa, como é que era lá, o que eles faziam, quando ele se desorganizava, por que ele se desorganizava, né? Que atitudes o que funcionava, o que não funcionava. Então, esse aluno ele tem uma história, ele tem uma vida que precisa ser compreendida, né? Os profissionais que o atendem também, como eu já falei. E o trabalho de forma colaborativa, né? Eu acho que faz com que eu construa um PEI cada vez mais eficaz, que é um desafio, é um grande desafio trabalhar de forma colaborativa, né? Mas a gente tenta, pelo menos aqui, na APNI, setor pedagógico, assistência estudantil, professores de todos os componentes curriculares, o professor de AE, quando ele, nem todas as instituições têm esse profissional, mas quando tem, ele também é uma figura muito importante. Outros profissionais de acessibilidade, às vezes a gente tem a pessoa que sabe utilizar determinados recursos de tecnologia assistiva, sabe desenvolver material didático pedagógico também, né? Outros profissionais que se fazem necessário, que a gente está chamando de profissionais de acessibilidade, só para não confundir com professor de AEE. Então, às vezes, precisa de um cuidador, de um apoio escolar, ou outros, né? No caso dos surdos, intérprete de Libras, e por aí vai. Então, envolver todas essas pessoas num trabalho colaborativo que foque nessa boa escolarização do estudante, eu acho que ainda é um grande desafio. E outro desafio que eu vejo são as resistências de alguns envolvidos. Porque eu não sei fazer o PEI, porque o PEI dá trabalho, porque isso, porque aquilo. E assim, eu estou falando de todos os envolvidos, porque às vezes são os professores, às vezes são os próprios familiares, às vezes o próprio estudante que não quer. Não, eu não quero nada, eu não quero adaptação, eu não quero PEI. A gente tem casos assim. Sim. Então, eu falo assim, todos os envolvidos, resistência, né, que pode partir de qualquer um desses atores. Então, eu acho que os maiores desafios são justamente esses, né? É a gente conseguir fazer desafios e assim, desafios que superados, a gente pode ter um PEI eficaz. Então, é a escuta cuidadosa, é o trabalho colaborativo, né? E se a gente conseguisse remover esse obstáculo das resistências, né? Sim. E é interessante isso que você traz, né? Que muitas vezes a resistência parte até do próprio aluno, né? Assim, porque às vezes se incomoda, né? Aquela coisa que vai ser diferente, né? Mas vai deixá-lo mais confortável, né? Igual eu fico vendo alguns, né? Que muitos têm a questão da sensibilidade auditiva, né? Que lugares, né, com muito barulho, a sala muito movimentada, né? Esse excesso de estímulo traz um prejuízo, né? Não é a mesma concentração. Então, muitos
por medida, né, de que vai ser melhor para eles, pode fazer uma prova separada, né? Dentro da sala, utilizar alguns recursos, né? Um abafador, às vezes sentar em um determinado ponto da sala de aula, né? Que vai trazer mais conforto, onde ele vai ficar mais focado, né? Isso tudo é adaptação também, né, André? Que tem que... Mas isso só vai ser feito, né? Eu acho que nessa construção do PEI que você vai colocar ali quais os recursos de adaptação, né? Do ambiente esse aluno necessita, né? Para ele ter um rendimento melhor, né? E tem até teve um instituto, né? Que eles criaram as salas de regulação emocional, que são para alunos neurodivergentes, né? Não só para pessoas autistas, mas para alunos também com TDAH, né? Que sente aquela sobrecarga, né? Nossa, então seria aí uma saída para evitar uma crise, né? Para eles não se desorganizarem diante a tantos estímulos, né? Então tem um momento que eles vão para a sala de regulação emocional, lá eles vão ter uma luz mais tranquila, um sonzinho, algo, né, que eles ficam aconchegantes ali dentro. Ali é o momento deles recarregar as energias, né, para poder acalmar esse cérebro que diante de tantos estímulos precisa de uma pausa. Então, e que bom que está tendo isso, né, Andréia? Eu achei muito interessante. Nossa, isso é uma atitude, né? É uma proposta que eu acho que deveria ser copiada. Exatamente. Deveria ser copiada. Às vezes a gente não tem espaço nas nossas instituições, mas às vezes está sobrando sala. Sim. Deixa uma sala ali, se for possível, né? Ou faz um espaço. Eu não conheço todas as instituições da rede, eu conheço algumas, mas vendo pela minha, assim, a gente tem alguns campi que tem espaço sobrando. Uhum. E que esse espaço pode ser uma sala em qualquer parte da instituição. E esse aconchego, né? Esse acolhimento, digamos assim, do espaço, para passar aqueles 5 minutos, 10 minutos que a pessoa está ali atordoada, né? Que pode ter uma crise, que a pessoa pode desencadear alguma coisa. E como tu diz, né, não é só para quem tem transtorno do espectro autista, TDAH também, que tem o cérebro a 1000 por hora, né? Sim. Então, e às vezes é uma comorbidade do próprio autismo. Então a pessoa tem o TEA e tem também o TDAH. Sim, é muito comum, né? Condições, é muito comum. Ou tem o TDAH com outras condições ainda. Então, assim, eu acho que é algo a ser copiado mesmo, no bom sentido, né? Sim, eu fiquei assim encantada quando eu li a matéria falando sobre essas salas, né, que já estão sendo criadas, né, nos institutos federais, e mostra essa preocupação, né, dos institutos federais com a inclusão de pessoas neurodivergentes, né? Que não são só os autistas, né? Mas todos que necessitam, né? Todos que necessitam. Desse ambiente, né? E eu acho que é um ponto de partida tu ter esse espaço e daqui a pouco outras estratégias começam a complementar um espaço físico mesmo, feito para acolhimento, né? Sim, sim. Com certeza, Andréia. Então, Andréia, a gente conversou aqui um pouco sobre essa construção do PEI, né? Como se construir um PEI eficaz, né? Você falou dessa coletividade, como que é importante ter, né? E os desafios também, né? Eu queria que você falasse um pouco aqui para a gente, contasse um pouco sobre a sua trajetória, né? Assim, e o uso dessa ferramenta no instituto aí que você trabalha, que a gente escuta falar muito bem, assim, como que vocês estão ali, né, firmes e trabalham e avançam, né, nesse quesito da inclusão aí. A gente fica muito feliz de escutar, né, assim, porque não é uma prática tão... É uma prática nova, se a gente for pensar, né, assim,
os alunos autistas chegando, isso não é uma coisa tão trivial, né? Conta pra gente um pouquinho aí da sua trajetória aí no Instituto do Rio Grande do Sul. É uma trajetória de muitos anos, né? Às vezes o pessoal pensa, não, mas olha, cada degrau, né? Hoje eu estava ouvindo uma entrevista também da Ana Beatriz Barbosa, que eu gosto muito de ouvir ela, né? A autora de Mentes Inquietas. E ela diz, às vezes a gente consegue subir alguns degraus, mas as pessoas, né, não sabem o que aconteceu a cada degrau que a gente subiu, né? O tanto que tem de luta, o tanto que tem de dificuldade, né? Então, eu acho que a inclusão é um caminho importante e um caminho sem volta. A gente sobe alguns degraus, às vezes a gente tem que descer outros, isso, né? Mas é sempre o nosso horizonte é cada vez ir melhorando de uma certa forma, apesar dos desafios, apesar de tudo. Então, a nossa trajetória, minha trajetória começou em 1997 ainda. Eu tinha recém-chegado no Instituto, era a Escola Agrotécnica Federal, presidente Juscelino Kubitschek. Então, eu sou muito antiga, eu sou da época das escolas técnicas e agrotécnicas, sim. Que depois viraram Cefet e que depois, algumas viraram Cefet, né? E que depois viraram institutos federais, instituições da rede federal, enfim. E eu só entrei nessa área porque eu acho que eu só entrei nessa área porque eu era uma professora de informática, né? E eu tive uma aluna cega. E eu não sabia o que fazer com essa aluna, né? E primeiro semestre, segundo semestre, e eu era a única professora concursada deste curso técnico em informática. E aí eu me vi assim numa situação que eu não sabia o que fazer. Então eu fui buscar ajuda. Eu fui buscar na Associação dos Cegos. Eu conversei com essa aluna, né? Muito, porque às vezes a gente pensa, eu não vou, professor, vou perguntar para ela como é que eu tenho que fazer. Não. Eu fui conversar com ela numa boa, assim. Eu disse, olha, eu não sei. Me diz como que fica melhor para ti. Eu tinha receio de falar determinadas palavras, enxergar, coisa assim, porque eu achei que eu ia deixar ela, né, constrangida, eu ficava constrangida. Então, assim, essa questão do diálogo, eu acho que ela foi muito importante. Eu fui buscar porque é uma característica minha quando eu me vejo numa situação em que eu sozinha não consigo dar conta, eu vou buscar ajuda. Eu peço ajuda para quem tiver aí para me ajudar, né? Então eu fui na Associação dos Cegos, eu pesquisei, eu fui atrás e aí eu fui me apaixonando pela temática da inclusão. Da tecnologia assistiva, da acessibilidade, da legislação, tudo que envolvia, né, esse aspecto maior da inclusão. E aí, então eu comecei como coordenadora do NAPNE, aí eu ainda dava aula e tal, e fui indo. Em 2010, eu ainda era Cefet, já era Instituto Federal, a gente começou a pensar em fichas de adaptação curricular. Porque até 2010, aí de 2000, 2004, em 2004 a gente institucionalizou o NAPNE, né? E aí a gente começou a pensar um pouco mais nessas questões. E nesse período a gente foi entendendo como é que era esse processo. A gente tinha cursos de extensão que envolviam pessoas com deficiência. Aí começou a chegar essa aluna, outro aluno, 30 alunos, 60 alunos, né? Cada ano vai chegando. E aí vai chegando. E aí a gente começou a pensar em algumas fichas. Tá, mas então, o que é adaptação curricular? Vamos ver o que tem de oficial. A gente foi nos parâmetros curriculares nacionais, né? Lá de 2008. E a gente começou a ver, então as adaptações têm tipos, níveis, categorias, tabulamos isso tudo, botamos numa ficha, fizemos uma chamada ficha de adaptação curricular e apresentamos para os professores. Os professores gostaram e tal, né?
só que eles acharam muito difícil, acharam um instrumento muito difícil, e a gente só tinha para marcar, assim, que tipo de adaptação você fez, essa ou aquela, e tinha ali o conceito de acordo com o que estava nos parâmetros curriculares nacionais, né? Porque era o que a gente tinha naquele momento, o que foi possível a gente construir. E aí a gente teve um aluno com deficiência intelectual num curso de EJA, técnico em comércio. E ele, uma família muito envolvida, mãe professora também, então a gente tinha um cenário favorável, sim, né? Era um aluno, era a turma de EJA, que por si os professores já têm também esse outro olhar, né? Então a gente tinha um cenário favorável e ele precisou de um tempo a mais para completar e a gente não sabia o que fazer. Uhum. Então, a gente institucionalizou essas fichas, foi melhorando elas ao longo dos anos, e ele teve uma certificação com ajuste de temporalidade, que a gente nem sabia direito o que era, mas ele levou um tempo a mais. Depois ele entrou no curso superior nosso de viticultura e enologia, e ele se formou ano passado. Que legal! Eu fico até arrepiada. Que orgulho, né? Porque a gente, uma professora disse que quando um aluno se forma, um aluno que a gente teve muitos desafios, sempre a gente está se formando junto, né? Porque a gente fez parte do processo. Então, eu tenho muito orgulho de dizer. E foi muito legal. E a partir dessa história e dessa experiência, digamos assim, né? A gente teve um pouco mais de força para a gente seguir. Não, vamos seguir. Estamos fazendo algo que teve êxito. Vamos seguir nessa linha, vamos ver o que precisa melhorar. E nos anos seguintes, então, a gente foi aperfeiçoando as fichas de adaptação curricular. Não se chamava PEI, a gente nem sabia o que era PEI, a gente só chamava assim. E a partir do feedback desses próprios docentes, né, que eles iam nos dizendo, isso aqui tá bom, isso aqui não tá. Porque são eles que, somos nós, eu digo eles, nós, os professores que usam e que sabem o que é o dia a dia, né? Sim. Então, a gente foi, com o feedback desses docentes, a gente começou a estudar documentos nacionais e internacionais, e em 2016 a gente chega num modelo de PEI, né? Que foi institucionalizado a nível de Instituto Federal do Rio Grande do Sul só em 2018. Sim. Então, para ver como é tudo recente, né? Uma construção. Né? Então, a gente pesquisou, viu teses, dissertações que tratavam sobre isso, como é que a Itália faz, como os Estados Unidos faz, como diversos países tratam essa questão, né, das acomodações, das adaptações curriculares. Tem um montão de nome, né, da acessibilidade curricular que a gente está usando agora, e a gente montou o PEI. Foi um documento montado a muitas mãos, foi criado um grupo de trabalho, mas antes do grupo de trabalho, a gente tem toda a contribuição dos feedbacks dos professores, dos pais, né, dos envolvidos. E em 2020, então, a gente aperfeiçoa o plano educacional individualizado, enfocando a questão da acessibilidade curricular ao invés da adaptação curricular, no sentido de um currículo que já nasce acessível. Não quer dizer que os nossos currículos nascem acessíveis, a gente ainda está na transição, mas a gente quer chegar lá. Então, a gente usa muito o termo acessibilidade curricular. Eu já penso num currículo que vai abarcar ou vai buscar abarcar a maior diversidade possível de perfis de usuários, de perfis de estudantes, né? Então, e o PEI acaba balizando essas nossas atividades atualmente. E, André, é muito interessante, né, essa sua trajetória, e eu falo que são tantos aprendizados, né, com os desafios, né, e isso que você colocou é uma coisa que eu percebo que sem isso não tem aprendizado e não tem inclusão, porque
cada um é único, não existe uma receita, né? Um aluno autista nunca vai ser igual ao outro. O que deu certo para um não necessariamente vai dar certo para o outro. Então, é de ter isso que você colocou muito bem na sua fala, essa humildade para chegar e falar, preciso de ajuda, né? Tão simples, né? E outra coisa que você falou, que nós já conversamos também em outros episódios, né? Muitas vezes é uma coisa assim simples nesse ato da gente conversar com o aluno, né? Perguntar para ele, né? Como que está sendo? Se ele está conseguindo absorver ali aquele conteúdo, né? De que forma que vai ficar mais fácil para ele, né? Eu acho que de colocar esse aluno ali enquanto protagonista, né? Da história dele, do aprendizado dele, né? Uma coisa que você fez com a sua aluna, né? De que forma eu posso te ajudar, né? De que forma vai ficar mais fácil, mais confortável para você ficar dentro da sala, de que forma que você aprende melhor, né? Porque é eles que vão nos dizer, né, Andréia? Porque a gente percebe que muitos querem uma receita pronta e não existe. É o caminho, é o aprendizado, né? É com eles, né? É com o entorno deles, né? É com a família, é com os profissionais, é com todas as pessoas envolvidas, né, no instituto, né, onde esse aluno está. Então, acho que sem isso, né, não tem como. E outra coisa que você falou também, que eu achei muito interessante, que a inclusão, ela é isso. A gente, às vezes, tem que descer uma escadinha, mas nunca voltar totalmente. Não tem volta. E eu fico muito feliz, né, de perceber isso também na minha prática, de que não tem volta, gente. A gente tem que cada dia mais e mais, né? Aprender a buscar, a se motivar com isso, né? Porque como você mesmo diz, né? Quando forma um aluno, forma um professor também, porque ele mobilizou tanto aprendizado em cada um de vocês, que vocês estão formando junto com ele, né? Com certeza. E eu acho, assim, que a gente tem que ter a intencionalidade. Eu anotei aqui, essa palavra eu gosto muito, porque, sim, às vezes a gente percebe pessoas muito qualificadas, muito capacitadas, independente de que lugar que elas ocupem ali nesse processo, né, da inclusão, mas que não tem a intencionalidade. Por outro lado, a gente tem pessoas muito comprometidas, muito dedicadas e com a intenção, né, de incluir. Aí elas vão atrás e elas conseguem também, né? E esses desafios que a gente tem e erros que a gente faz, eles, além do aprendizado que a gente vai adquirindo, a gente começa a ter uma certa segurança. Não no sentido de soberba, né? Mas uma segurança, mas será que a gente está fazendo a coisa certa? Né? Será que é isso mesmo? Não, a gente já passou por isso, tudo indica que esse é o caminho. Mas se não for, tudo bem, a gente vai descer um degrau, vai estudar mais um pouco, né? Às vezes a gente pensa, meu mundo caiu, aquela coisa, né? Às vezes a gente pensa que vai dar tudo certo e não dá certo. Tem alguma coisinha aí que ainda precisa, né? Nessa engrenagem ainda precisa de um conserto, de um reparo. Mas aí, então, essa questão da persistência, da resiliência, e às vezes a gente cansa também. É normal, somos humanos, né? Mas entender que quando estamos cansados, a gente descansa. Uma professora disse, quando estamos cansados, a gente descansa para poder seguir fazendo, né? Mas nunca deixar de ter essa intencionalidade de algo maior, que é a inclusão, e que todos vão se beneficiar com a inclusão, não tem como, né? Acreditar, né? Acreditar, e assim, é uma transformação para todos nós, né? Eu acho que nos tornamos pessoas melhores. Com certeza, com certeza.
E a diversidade, ela é muito bonita, porque cada um pode ser o que ela é de verdade, não precisa de esconder, né? Tá tudo bem, cada um do seu jeitinho, né? E todo mundo junto aprendendo, desenvolvendo. Isso é muito mágico mesmo, né? Com certeza. E um dia, há muito tempo atrás, eu li, eu não lembro qual foi o autor, mas que dizia assim que a inclusão, ela é como a imagem de um caleidoscópio. Ela só é perfeita e ela só é linda, maravilhosa, porque são muitas peças diferentes que a compõem. E é o conjunto dessas peças diferentes que fazem essa beleza. Exatamente. Né? Exatamente. É o nosso arco-íris, né? As várias cores, né? Que temos do símbolo do autismo, né? Várias cores. Isso! É a potencialidade que são imensas, né? Diversas, né? Ai, Andréia, tá tão gostoso ficar aqui conversando com você. A gente nem vê o tempo passar. Eu acho que você trouxe para a gente aqui de uma forma tão clara e objetiva, né? Qual que é a importância do PEI, até para desmistificar um pouco, né? Não é nada, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Pois né? São coisas que os professores já estão ali, né? Com aquele objetivo. Falta, né, instrumentalizar mais, né, e fazer dessa forma colaborativa, que eu acho que isso daí é o fundamental, né? E esse material educativo, né, essa série de podcast, ela é voltada para os docentes, né? Então eu fiz questão de trazer aqui também como tema, né, a importância do PEI, porque a gente sabe que isso faz uma diferença, né, Sim. na inclusão dos alunos. E foi muito gostosa aqui essa conversa. Eu queria te agradecer imensamente pela sua participação. A gente já está caminhando aqui para o final, né? Eu queria só te agradecer, né, pela sua participação aqui, de a gente estar tendo esse bate-papo tão gostoso, tão leve, né? E de uma forma simples e que você consegue trazer assim com muita objetividade, né? Qual que é a importância. E eu espero, né, que sejam construídos aí muitos PEIs coloridos. Eu também, com e lindos, certeza. né, para os nossos alunos. E lembrar, né, que a primeira vez que a gente constrói qualquer coisa diferente, não é um desafio, mas a gente saindo dessa nossa zona do conforto, nessa zona de conforto que a gente às vezes se coloca, a gente se sente tão bem. Ai, eu construí o PEI, eu fiz. Nossa. Tem muito a melhorar, ok, mas eu fiz o primeiro. E é o primeiro de muitos. O primeiro PEI do IFRS com esse nome, eu quis desenvolver a primeira parte dele, pelo menos, para saber como é que era, porque como é que eu ia dizer para os outros como que é construir um PEI se eu nunca tinha construído? Então eu também tive que aprender. E não tem cartilha, não tem alguém que diga, olha, agora tu faz isso, agora tu faz aquilo. Não tem. E cada aluno é um, então cada vez a gente está construindo uma coisa nova, né? A gente está ressignificando o que a gente já sabe. Então eu acho que é muito bonito isso. Ai, com certeza. E eu vejo também a importância, né, André? Porque o PEI, ele amplia, ele não fica somente nas questões pedagógicas, mas como a ideia é ele ser construído colaborativamente, né, inclusive com profissionais da saúde também que acompanham o aluno, vai ajudar muito no comportamento, né, do aluno. Olha, tem ali no PEI que esse aluno, ele precisa de momentos dessa regulação emocional, né? De que forma que isso pode ser feito com ele, né? Então, assim, olha a riqueza que é quando ele é construído dessa forma, né? Maravilha, né? É fantástico, porque se a gente for pensar, é um aluno que fica o dia todo no instituto, né? Então, o que pode ser feito ali para potencializar a interação desse aluno com os outros pares, né? Que a gente sabe que é mais difícil essa interação, né? Com os colegas, né? O que pode ser feito, né? Então, ali
pessoas estão dando dica, olha, vamos trabalhar em grupo, vamos diversificar para não ficar só com um grupo, né? Para ele ter essa oportunidade também de conviver com mais pessoas. Então, tem tantas formas. Eu falo que o PEI é uma potência, né? E várias pessoas ali dentro do seu conhecimento, né? Da sua experiência com aquele aluno, vai estar trazendo contribuições para esse universo, que é o universo da escola. Olha que legal. E a gente vai ficando com um arcabouço de conhecimento, dessa experiência, de o que fazer em determinados casos. Então, a gente fica com isso tudo registrado e vai ampliando o nosso arcabouço. Né? E eu acho que isso também é interessante, porque, sim, uma coisa que serviu para um pode não servir para o outro, mas pode servir também. Então, eu acho que isso é a riqueza desse trabalho colaborativo também, né? E hoje nós temos aí, né, as redes sociais, um facilitador, né, que você pode marcar uma reunião, mas não vai ser online, né? Sim. Vamos aí ter os professores, o NAPNE, vamos ter a família, o aluno, vamos ter alguns profissionais que o acompanham, né? Em uma reunião, né, online, onde na facilidade mesmo do horário das pessoas. Então, acho que hoje é muito mais fácil, né, André, a gente se reunir. Se antes a dificuldade era se reunir, hoje agora a gente não tem mais. Mais, né? Eu acho que é a boa vontade. A boa vontade é você acreditar que, olha, é uma coisa legal, vamos fazer, vamos reunir, vamos afinar esse PEI desse aluno, tem essas lacunas aqui, ainda que eu não sei como que eu faço, preciso de ajuda. Né? Não tem problema, acho que todo mundo está aqui para somar, né? Eu acho que isso é a beleza da inclusão. Bem isso. Ai, Andréia, então estamos caminhando aqui para o final. Eu queria te agradecer novamente, né? A gente tomara, né, que esse episódio seja, né, que as pessoas escutem, que os professores escutem, né, que tenha bastante audiência aí, para as pessoas perceberem que o PEI é uma coisa bacana, né? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, não, né? E vamos conhecer mais sobre essa ferramenta que vai ser legal, né? E que ele veio para ajudar o fazer pedagógico e não para atrapalhar. Exatamente. Veio para ajudar. E Marli, eu que quero agradecer a oportunidade dessa conversa, né, tão boa que a gente teve aqui. E vamos, e quando o podcast for publicizado, eu quero divulgar também para muita gente aqui. Com certeza. Eu acho que ele é muito, muito importante. Com certeza, vai ser bem, bem divulgado para todos os institutos federais. Ótimo! Precisamos. Tá joia, meu bem, um beijo, tá? E aos ouvintes, até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau.